Em uma terra onde já não existiam mais deuses, a agonia e a perversidade seguiam o mesmo caminho. Quando a humanidade passou a adorar acima de tudo o ouro, e movida pela tentação, reverenciou a engenharia arcana, até que se tornaram escravos de si mesmos e agora precisavam conviver com seus lados sombrios. Diante disso, o protagonista achava tudo extremamente injusto. Depois de os deuses terem sido adorados e exaltados, agora retornavam apenas para punir. Por esse motivo, o jogador não via sentido, e movido por esse senso crítico, decidiu continuar lutando. Apesar de o Arcane ser injusto e difícil, ainda era considerado o melhor jogo de fantasia pós-apocalíptica moderna. Naquele dia, ele estava jogando Arcane quando foi eliminado por outro jogador, e isso o deixou furioso. Esse era o protagonista da história Junsu, um estudante de 22 anos, que apesar da idade tinha pouca maturidade. Por essa razão, discutiu após perder em um jogo onde as pessoas pagavam para ter status superior. Ele ficava constantemente chateado por nunca ter gasto nenhum centavo enquanto os demais compravam vantagens. Para piorar o adversário, admitiu estar jogando no modo automático durante toda a partida. Mesmo assim, elogiou o jogador afirmando nunca ter visto alguém free-to-play jogar tão bem. Apesar do elogio, o herói ainda tremia de raiva, pois aquele mimadinho havia trapaceado. O jovem ergueu as mãos para o alto e, achando aquilo tudo injusto, gritou, assustando quem passava. Mesmo com mais de 10.000 horas no jogo, ainda assim perdia, e depois de se acalmar se achava ingênuo. O protagonista dessa história era alguém sem vida social, que apenas estudava, trabalhava, comia e dormia. Agora tentaria a sorte novamente, mas acreditava que enfrentaria outro guerreiro Qin. Estava ansioso, esperando a hora certa de atravessar a rua, imaginando algo muito bom. O baú estava lá, e era o momento de descobrir o conteúdo do baú de platina. Seus olhos não acreditavam e ele começou a suar frio, pois por mais que olhasse, não conseguia aceitar. Era bom demais para ser verdade. Ele havia ganho o boneco do demônio celestial, que era o melhor do jogo. Estava empolgado olhando para a tela enquanto atravessava a rua, pois aquele boneco era quase impossível de conseguir. Agora pulava de um lado para o outro, todo saliente, achando que era alguma estrela pop. Imaginava como seria estar entre os melhores jogadores e sabia que para isso precisava evoluir. Já conhecia a maneira mais rápida de evolução, que era usando um personagem já fortalecido. Nesse instante, não sentia mais inveja dos herdeiros que gastavam fortunas com avatares. De uma coisa tinha certeza, ele usaria todos os guerreiros Qin para fortalecer aquele que julgava ser o melhor. Olhando para o aparelho, chegou a acenar para seus antigos bonecos Qin. Caminhava satisfeito para atravessar a rua feliz por possuir agora o melhor personagem. Infelizmente foi descuidado atravessando a rua sem olhar e prestando atenção apenas no aparelho. Ao volante havia um caminhoneiro sonolento que por alguns instantes acabou cochilando. Parado na rua, vendo o caminhão se aproximar, tudo parecia em câmera lenta e foi incapaz de reagir. O tempo passou num piscar de olhos e então ele retomou a consciência, arregalando os olhos. Estava em um hospital com a perna enfaixada e uma bandana enrolada na cabeça. Ao olhar para o próprio pulso, viu que recebia medicação e desejava entender o que havia acontecido. Sua cabeça doía e sentia um latejar ao começar a lembrar-se da tragédia que o acometera. As memórias surgiam lentamente, mas eram perturbadoras, e agora entendia por que estava hospitalizado. De repente apareceu uma enfermeira muito cordial perguntando se o guerreiro Qin estava bem. Ela percebeu que o garoto estava alucinado e pediu que aguardasse, pois chamaria o médico. Ao observar sua ficha médica, o herói percebeu que estava escrito literalmente Guerreiro Qin. Mal conseguia acreditar que na ficha médica estivesse registrado exatamente aquele nome. Nesse momento, começou a entender que talvez estivesse sendo punido por ter sacrificado todos os seus guerreiros Qin. Apenas não compreendia porque, de repente, havia se transformado em um Qin, e com isso colocou o pé no chão para tentar se levantar. Sentiu uma dor aguda e percebeu que não conseguiria se levantar com rapidez nem de qualquer forma. Após ouvir uma gritaria, a enfermeira chegou depressa e pediu que ele evitasse movimentos bruscos. O médico atencioso explicou ao protagonista que ele havia desmaiado após colidir com o caminhão.
Por essa razão, seria necessário realizar alguns exames, incluindo uma ressonância magnética e um raio-x mágico. Ele ouvia palavras estranhas como guerreiro Qin e magia. Sabia do que estavam falando, mas só compreendeu totalmente quando já se encontrava na recepção prestes a sair. Foi feita a soma dos custos referentes à internação às medicações e aos demais exames. Agora enfrentava uma dívida astronômica que parecia doer mais que a lesão em sua perna. Ficou internado no hospital por 4 dias, mas a sensação era de ter passado 40 em um hotel de luxo. O valor era exorbitante, e a recepcionista afirmou que, como ele não tinha seguro, seria obrigado a pagar. Achou estranho, pois era comum o governo fornecer um seguro. Ao mencionar o convênio nacional, a atendente demonstrou não entender do que se tratava. Ela foi específica e perguntou se era convênio de legião ou seguro da torre de magia, palavras que soavam estranhas. O herói então abaixou a cabeça por um momento e tentou refletir de onde conhecia aqueles nomes. Agora compreendia que se tratava da legião das megacorporações e da torre de magia da ordem divina, tudo parte do jogo. Era um mundo onde os deuses haviam abandonado a humanidade e a ciência arcana havia se desenvolvido gradualmente. Os humanos modificaram seus corpos para sobreviver, e agora tudo fazia sentido, mas ele não estava feliz. Para resumir, aquele mundo era difícil, e mesmo assim haviam jogado ele dentro de um jogo cruel. Justamente quando voltava para casa, satisfeito por ter ganhado o demônio celestial. Agora não passava de um personagem do tutorial, talvez como punição divina por ter sacrificado os guerreiros Qin. Ao entrar no cubículo onde morava, percebeu que aquele quartinho era menor que seu antigo apartamento. Estava revoltado, pois os guerreiros Qin eram muito pobres, e ele sentia o corpo todo quebrado e sem um centavo. Agora não sabia o que fazer, mas, se aquele mundo fosse mesmo o jogo, teria uma ideia de como agir. Logo, os eventos como guerras nucleares, rachaduras dimensionais e a ressurreição dos deuses antigos iriam acontecer. Sem contar que tudo se transformaria em um verdadeiro inferno. Deitado em sua cama, nada confortável, não sabia como tinha ido. Parar dentro do jogo, mas sabia que se ficasse parado estaria perdido. Uma ideia surgiu em sua mente, ele pegou uma caneta e levantou o braço o máximo que pôde, tentando golpear a própria mão. Precisava testar aquilo antes que fosse tarde demais e com determinação conseguiu. A dor extrema que sentiu confirmou que estava acordado e realmente dentro do jogo. E não era só isso. Sua lesão brilhou em tom verde e se curou sozinha. A dor também desapareceu e agora estava satisfeito, pois sabia que aquilo havia funcionado. Ele havia ganho a habilidade de regeneração. O motivo de ter evoluído tantos guerreiros, Qin, era por causa das características únicas. O único personagem sem atributos fixos, mas que podia desbloquear e alterar todas as habilidades. Essa era uma capacidade exclusiva dos guerreiros Qin, que por isso se tornavam mais versáteis. Para alguém como ele, que confiava em estratégias, os Qin eram superiores até mesmo aos personagens raros. Ao tirar a bandana, pensou que talvez fosse mesmo um guerreiro, por isso havia regenerado a perna. Mesmo dentro de um jogo complicado, sentia-se satisfeito por poder acumular características. Naquele mundo, quem fosse pobre ou fraco estava destinado a perder a menos que conseguisse escapar. Mas o protagonista não fugiria, nem perderia, subiria degrau por degrau, até alcançar o ranking 9. Avançaria mais a cada conquista, usando apenas sua determinação, e tudo isso no corpo de um guerreiro Qin. Depois de gastar tanta energia pensando em tudo que precisava fazer, ele buscou o lugar certo. Diante dele estava o encarregado de distribuir missões no escritório de personalidade de jogadores. O responsável percebeu na ficha que era a primeira vez que o jovem estava ali, e o rapaz contou que queria entrar no ramo de purificação. Pensava que precisava de dinheiro antes de qualquer coisa, já que só tinha conseguido um guerreiro Qin. O encarregado comentou que até podia chamar aquilo de purificação de mana, mas conhecia bem a realidade dentro das masmorras, pois aquele era o NPC de personalidade de jogadores. O jovem confirmou que sabia disso, mas ao observar sua ficha, o homem concluiu que ele não tinha experiência alguma em masmorras. Ele pensava que, claro, que sabia o quão horrível era aquele trabalho, mas não podia dizer de onde vinha sua experiência. Sabia que entraria em contato com mana contaminada em lugares escuros e férteis, a razão de os monstros terem dominado Arcane.
Sabia que limpar masmorras era remover sujeiras que emitiam níveis altíssimos de mana corrompida, e com tanta exposição, aquela mana alguém podia acabar enlouquecendo mesmo que fosse resistente. O resultado seria uma mutação, o que tornava o trabalho ainda mais perigoso. O encarregado disse que assim que reunisse mais pessoas, o chamaria para formar uma equipe. Mesmo assim, quis perguntar mais uma vez, pois o diretor já havia visto muitos, como ele indo atrás de dinheiro. E voltavam completamente vazios. O jovem apenas sorriu confiante e pediu que o Choi ficasse tranquilo. Disse que seria melhor do que ele e que trabalhar duro era sua especialidade. Aquilo seria fácil sendo um guerreiro Qin com mais de 10.000 horas de tempo de jogo. Após isso, se encontrou com um veterano que quis saber por que um novato como o herói queria entrar naquela equipe. O rapaz respondeu que sabia o que estava fazendo, pois estava ali para trabalhar e tinha sido designado para aquela missão. O servo perguntou se ele tinha cara de palhaço ou se achava que aquilo era uma brincadeira. Acreditava que aquele guerreiro Qin não tinha determinação no olhar, e se fosse assim era melhor nem ajudar. Depois, se sofresse uma mutação, também avisou que eliminaria ele sem hesitar. O protagonista não entendia por que havia um jogador de ranking R na sua frente e ficou surpreso ao ver que a mutação dele se limitava às pernas de servo. Alguém que presenciou a forma como o servo tratava o novato pediu para que ele pegasse leve. Disse que eles tinham poucos membros e precisavam de toda a ajuda possível. Ele mesmo já tinha 5 anos de experiência. O servo avisou que aquele novato iria com eles e pediu que observasse aquele homem que jamais havia passado por uma mutação. Tinham apenas 4 dias para limpar aquele lugar contaminado e não podiam perder tempo. O protagonista achou o servo ainda mais insuportável ao vivo do que no jogo. Um dos membros com experiência básica colocou a mão no ombro dele e pediu que não ligasse para o chefe. Falou que o servo podia ser bem severo, mas no fundo era um cara legal. Todos estavam diante das enormes portas da masmorra, prontos para iniciar a limpeza, e já sentiam o cheiro horrível da podridão. O servo avisou que iria abrir as portas e todos deveriam se preparar imediatamente. Colocou o cartão de identificação no local apropriado para liberar a entrada. Pediu que cada um se posicionasse corretamente e começassem a limpeza o mais rápido possível. Toda aquela sujeira era formada por monstros de baixo grau conhecidos como slimes contaminados. Esses monstros eram a base do processo de purificação de mana. Mesmo fracas em combate, o problema era que, ao serem cortadas, se multiplicavam. Também não morriam facilmente e logo começou a gritaria, pois o servo queria que todos localizassem os núcleos de mana. Muitos não sabiam como fazer isso e gritavam que iriam acabar contaminados. Alguém correu para socorrer outros, tentavam remover as slimes contaminadas de cima dele. Quando viram o novato se aproximando, pediram para que ele recuasse, mas mesmo assim ele avançou com seu equipamento de limpeza. Queria atacar diretamente a mana contaminada e gritava que não se responsabilizaria pelo que acontecesse. Com rapidez e precisão, acertou o núcleo. Com isso conseguiu salvar aquela vida e destruir aquele slime contaminado com sua habilidade. O protagonista sorria de forma animalesca, sentindo satisfação por causa daquele ato de bravura. Colocando a pá nas costas, avisou a todos que estava prestes a se aquecer. Enquanto isso, o homem tremia mais de medo do novato do que das slimes contaminadas. O herói partiu acertando o máximo de slimes possíveis e localizando os núcleos com precisão. Todas estavam sendo eliminadas com facilidade, já que ele era um guerreiro Qin experiente. Com 10.000 horas de jogo, ele fazia parecer simples até demais aquele desafio. Ninguém conseguia acreditar, nem mesmo aquele que tinha 5 anos de experiência em masmorras. Apontando o dedo para o herói, dizia que era impossível eliminar com apenas um golpe. Mas ele estava satisfeito, pois sabia que precisava cumprir aquele serviço de forma exemplar. Se voltasse 2 dias na história, encontrariam o herói rastejando no chão da cidade. Ele queria entender onde estava, até que começou a cheirar o chão, assustando todos. Então, algo chamou sua atenção, pois havia encontrado o que precisava, uma moeda de 500. Aquela moeda fez com que ele adquirisse a característica rara conhecida como Caçador de Tesouro. Pulou de alegria, satisfeito com a conquista que seria importante para um guerreiro recompensador. Enquanto ele comemorava a senhora próxima, puxava o filho com medo da loucura do rapaz.
Antes de iniciar as limpezas, o herói havia aprendido algumas coisas extremamente importantes nas ruas. Vasculhando lixo e suportando contaminações, ele conseguiu adquirir a resistência contra a mana corrompida. Mesmo passando dificuldades, sabia que era essencial ter características úteis para o trabalho futuro. Estava feliz com o resultado de seu esforço. Todas as características vieram através do trabalho duro. Era possível possuir até 6 características diferentes, e naquele momento ativava a de resistência. As características podiam ser trocadas e a ativa atual era o Caçador de Tesouro. Graças a isso, conseguia localizar o núcleo de mana com facilidade e sem erro algum. Estava indo bem naquele trabalho que era difícil e assustador para quase todo mundo. O servo avisava a todos que tomassem cuidado para não serem atingidos pelas gosmas. Enquanto isso, o guerreiro estava coberto de gosma dos pés à cabeça em combate. Sabia que sua especialidade nunca tinha falhado em todas as horas de jogo que possuía. Podia ficar assim tranquilamente, já que sua característica ativa o protegia da contaminação. Depois de todo aquele trabalho, finalmente estava de volta à sociedade com alguma utilidade concreta. Apesar das características, ainda sentia o cansaço pesado por ter trabalhado o dia inteiro. Alguns colegas estavam satisfeitos, pois graças a ele conseguiram sair do turno muito mais cedo. O ouriço ficou impressionado, achava tudo aquilo incrível e perguntou sobre um possível despertar. O protagonista comentou que apenas trabalhava com uma pá, pois teve experiência no exército. Isso animou o ouriço mesmo com sintomas de mutação piorando a cada minuto naquele local. O herói pediu que ele descansasse, mas o ouriço preferia virar mutante a dever favores. Entendia que as pessoas aceitavam aquele tipo de trabalho por conta de dívidas absurdas. 4 dias depois, estavam limpando outro local, enquanto os outros passavam mal com o cheiro. O protagonista observava como todos pareciam esgotados mentalmente por causa daquela limpeza interminável. O ouriço começava a apresentar sinais claros de que estava sofrendo uma mutação avançada. O protagonista já sabia o que estava prestes a acontecer, pois havia alertado anteriormente. Enquanto isso, o servo falava que o herói deveria se preparar para o próximo trabalho. O líder acreditava que ele não completaria o contrato, mas elogiou pelo bom desempenho. O protagonista respondeu que conseguiu graças a todos, mas pensava que era pelas características. Olhava para o servo e entendia que estava se adaptando à posição de liderança. Até ele estava cansado e o ouriço mostrava que não aguentaria muito mais tempo. Todos pediam para ele se controlar, pois os espinhos estavam crescendo e se tornando perigosos. O servo correu até o ouriço, tentando ajudá-lo antes que fosse tarde demais. O protagonista parecia já saber o que estava prestes a acontecer, observando com seriedade. O servo dizia para o ouriço aguentar firme, pois logo sairiam daquele ambiente contaminado. Mas parecia tarde demais, pois as presas cresceram e os olhos ficaram completamente avermelhados. Uma explosão violenta cobriu de poeira todo o lugar e trouxe caos instantâneo. O protagonista colocou a mão na frente, pois já entendia o que estava acontecendo ali. De repente, um enorme pé coberto de espinhos apareceu no meio da fumaça pesada. Era tarde demais, o ouriço havia se transformado completamente em um mutante irreversível. Após 5 anos de exposição àquelas slimes, ele finalmente cruzou o limite sem volta. Agora estavam diante de um ouriço mutante completamente descontrolado e destrutivo com todos os companheiros. Tudo o que o protagonista podia fazer era procurar uma característica que o salvasse imediatamente. Precisava ser rápido para proteger a si mesmo e aos outros, mas nada surgia. O protagonista estava certo ao pensar que não havia saída naquele momento. E assim que possível, o monstro atacou. Imaginava que a diferença de poder era muito grande e que poderia acabar falecendo naquele ritmo. Porém, com aquele golpe, havia adquirido mais uma característica, agora era resistente. Acreditava que era cedo demais para desistir, ainda mais por ter ganhado um novo motivo para lutar. Primeiro, precisaria pagar por algumas das características utilizadas, por isso recorreria a outras para sobreviver. Escolheu algumas que poderiam ajudá-lo, como força, coração de mana, resistência, entre outras. Mas, é claro, precisaria da peça-chave que completaria o quebra-cabeça. Essa seria a resistência à corrupção.
Estava mais confiante agora que havia preparado todas as características para enfrentar o ouriço. Ainda bem que conseguiu a tempo, pois aquele animal gigante já avançava correndo em sua direção. Agora, sem demonstrar medo ou hesitação, protegeria-se como um verdadeiro guerreiro Qin. A característica ativada naquele momento era a força, que amplificava seu poder em 10 vezes. Logo no primeiro golpe, o ouriço saltou a uma altura considerável. Já nesse ataque inicial, o protagonista sentiu-se bem ao perceber melhorias em suas habilidades. Antes mesmo que o ouriço tocasse o chão, ele já se preparava para o contra-ataque. Para isso, o inimigo transformou-se em uma bola de espinhos que se movia em alta velocidade. O protagonista ficou pasmo e teve que pensar rapidamente em uma manobra de evasão, enquanto o oponente rolava, rasgando o chão com seus espinhos em direção ao herói. Antes de acertá-lo, bateu em uma pedra e mesmo assim conseguiu fazer o desvio. Era nítido no rosto do protagonista que ele estava desesperado e não sabia o que fazer. Já estava prestes a ser atingido por um golpe que destruiu parte do chão e lançou uma luz intensa. Voltando à forma original e amortecendo a velocidade com suas garras, o ouriço preparava-se para atacar. Com todos os dentes à mostra e rosnando, parecia estar observando algo. Dessa vez, era o herói quem saltava ao alto usando sua característica de resistência. Mesmo com a resistência ativada, os golpes que recebia doíam muito, e até atacar o ouriço lhe causava aflição. Ainda assim, não havia outra opção a não ser enfrentar aquele problema, pois parar significaria ser derrotado. Por isso, começou a lançar milhares de golpes instantâneos, sem escolha a não ser continuar atacando. Os golpes começaram a surtir efeito, alguns espinhos do ouriço já estavam se quebrando. Mesmo assim, o protagonista continuava sendo violentamente atacado. Era a vez do ouriço revidar, lançando uma chuva de espinhos na direção do guerreiro Qin. Agora estava caído, sentindo fortes dores, com o corpo cravado por espinhos em diversas partes. Não podia desistir. Acreditava que com mais esforço conseguiria um resultado melhor. Por isso, levantou-se do chão, ignorando a dor que sentia, e partiu para uma nova ofensiva. Estava mais irritado com o ouriço, pois todos aqueles espinhos em seu corpo causavam uma dor insuportável. Sua mão estava muito ferida pelos socos que desferira sem se importar com os espinhos do inimigo. O adversário ainda estava furioso e preparava uma nova chuva de espinhos contra o guerreiro Qin. Esses ataques estavam destruindo partes de seu corpo e lhe causando dor excessiva. Mesmo assim, não havia tempo para se recuperar ou pensar em outra estratégia. O inimigo já o perseguia. Com os olhos marejados e os dentes cerrados, o herói sabia que, se fosse fraco, pagaria o preço. Estava caído, com espinhos por todo o corpo, sofrendo dores intensas, enquanto o ouriço preparava o ataque final. Ao desferir o golpe, pedras e estilhaços do chão foram lançados e cobriram boa parte do local. Agora, o protagonista estava vivendo o que havia presenciado muitas vezes nas telas. Inúmeras vezes jogara com o guerreiro que enfrentava diversos adversários poderosos. Naquela época, era fácil, bastava um clique. Jamais imaginou que se tornaria um personagem de jogo e enfrentaria tantas dificuldades. Agora era ele quem passava por momentos difíceis, nas mãos do ouriço gigante. E então, o inesperado aconteceu. Um golpe foi lançado diretamente no rosto do ouriço, um golpe potente o suficiente para arremessar aquele monstro colossal para longe. O protagonista sabia que não havia outra opção e ativou a característica Músculos de Mutante. Precisava vencer a qualquer custo e, ainda no ar, o inimigo foi lançado para longe. O motivo do ataque descuidado anterior foi a aquisição dessa nova característica. Por isso, o herói superou os limites das características anteriores para obter os músculos de mutante. Tudo o que havia enfrentado antes foi em preparação para aquele momento, e agora os dois se encaravam. Conseguia bloquear com facilidade os ataques do mutante gigante e também contra-atacava. Sabia que os golpes do inimigo não teriam mais o mesmo efeito de antes. No entanto, o mutante também havia acendido seus poderes, e agora suas mãos tinham espinhos enormes. Com um soco imprevisível, derrubou o protagonista, que sentiu a dor mais intensa até então.
Ao perceber que o ouriço não estava usando sua força total, precisou tomar medidas mais agressivas. Assim, obteve o corpo mutante, e o ouriço observava aquela massa de carne estranha, até que o protagonista se materializou em um homem gigante, mais forte graças ao próprio inimigo. O ouriço foi o primeiro a contra-atacar, iniciando um duelo de força, como uma queda de braço. O cervo, caído no chão e líder do grupo, notava que algo estava errado, o barulho era ensurdecedor. Ao erguer-se um pouco, deparou-se com dois monstros lutando em igualdade. Com a boca e os olhos arregalados, não acreditava que aquele pudesse ser um simples guerreiro Qin. Pensava que talvez fosse um super-humano, sem entender como lutava de igual para igual com um mutante. Porém, mesmo ativando vários recursos e características, o protagonista ainda levava a pior. No instante final, os dois trocaram golpes poderosos, sendo arremessados para lados opostos. O protagonista percebeu que não seria fácil, apesar da semelhança de tamanho, estava em desvantagem. Tudo indicava que, com o passar do tempo, o ouriço mutante ficava cada vez mais forte. Isso deixava o herói sem opções, se quisesse sobreviver naquele mundo. Enquanto isso, o ouriço caminhava em direção ao rival, que ativava a característica resistência à contaminação. Com essa habilidade, poderia desenvolver resistência à mana corrompida, era tudo em que podia confiar. O cervo, líder do grupo, observava a luta e se apavorava com o que acontecia diante dele. Agora, parecia haver dois mutantes à sua frente, pois sem alternativa, o guerreiro Qin liberou sua mutação. O processo já em andamento, ele gritava e se fortalecia a cada instante. Ao fim da transformação, havia se tornado um monstro muito mais aterrorizante que o ouriço. Sua aparência era bestial, e isso não se limitava ao visual, pois possuía também uma força demoníaca. O ouriço mutante parecia estar em grande desvantagem após o último golpe que sofrera. Caído de costas, o cervo observava tudo, sem entender o que estava acontecendo. De repente, o guerreiro Qin, mutado, olhou para trás na direção do cervo. O desespero tomou conta daquele líder, que percebeu que, enquanto o herói lutava com o mutante, ele próprio se transformava em outro. Com uma aparência assustadora, o protagonista agora possuía a característica mutante, guerreiro Qin. Diante daquela visão apavorante, o líder do grupo tentou se esquivar para longe dali. Porém, ao olhar para cima, notou que uma mão gigante vinha diretamente em sua direção. Em desespero, fechou os olhos e, por alguns instantes, permaneceu imóvel até abri-los novamente. Percebeu que o guerreiro Qin, ainda em tamanho colossal, caminhava em sua direção, mas já em forma humana. Após mais alguns passos na direção do grupo, caiu desmaiado, pois havia usado sua força até o limite. Mesmo caído, pensava que ao menos tinha conseguido realizar o necessário. A característica de resistência à corrupção era sua última linha de defesa naquele estado. Se alguém estivesse sob o efeito da forma mutante, junto com os músculos mutantes, perderia a resistência à corrupção. Com isso, restaria apenas a característica mutante e a crença comum. Era assim que as pessoas se tornavam mutantes, sem chances de retornar ao normal. Mas o protagonista sabia que seria possível mudar a característica antes que fosse tarde demais. Desde que conseguisse pensar e raciocinar, mesmo transformado, acreditava que seria capaz de voltar. E foi dessa forma que conseguiu substituir a característica mutante pela resistência à corrupção. Porém, após tudo isso, parecia que seus ossos e músculos se moviam descontroladamente por dentro do corpo. Ao tentar se levantar, pensava que não queria jamais passar por aquilo novamente, mas ao menos ganhou algo. Era um núcleo liberado pelo ouriço gigante durante a luta, algo que foi expelido de dentro dele. Agora segurava aquele pequeno núcleo violeta e sorria como uma criança extremamente feliz. Parecia estar se divertindo, pois apesar do susto, tudo aquilo havia valido a pena. Os companheiros e o líder do grupo viram quando ele saltou e dançou, perguntando se estava tudo bem. O cervo queria saber o que tinha acontecido, pois tinha certeza de que ele se transformara em mutante minutos antes. Olhando para todos o protagonista. Sabia que seria irritante se surgisse algum boato estranho sobre ele.
Disse apenas que se arriscou acreditando que conseguiria voltar, mas reconhecia que dependia da sorte. O servo quase teve um colapso ao ouvir o rapaz afirmar que tudo havia dependido de sorte, mas resolveu deixar para lá quando o protagonista entregou vários núcleos de mana em suas mãos. De costas para eles, disse que era hora de voltar, pois queria um pouco de ar fresco. Achava que após salvar a vida de todos e entregar os núcleos, manteriam seu segredo em silêncio. O servo, ainda segurando os núcleos, apenas observava o jovem indo embora sem dizer nada. No escritório do diretor, ele parecia animado ao contar que a equipe havia enfrentado dificuldades. Mantendo o bom humor e tomando água, o protagonista dizia que o trabalho tinha sido puxado. Olhando para o jovem com um semblante mais sério, o diretor afirmou que ele deveria ter revelado ser um super-humano. Disse que se soubesse disso, teria designado um trabalho mais adequado ao invés de limpeza. O protagonista sabia que um super-humano era alguém capaz de despertar habilidades com mana poderosa. Agora fazia sentido o diretor pensar isso, já que ele havia derrotado um mutante sozinho. Depois de dizer aquilo, o diretor achava justo recompensá-lo pelo excelente desempenho na missão. O protagonista acreditava que já era mais que hora e fez um rosto novamente satisfeito. Decidiu deixá-lo pensar que era um super-humano enquanto observava o dinheiro sendo contado. Fazendo cálculos malucos, o diretor disse que daquela vez faria diferente, o que deixou o jovem intrigado. Ficou muito satisfeito quando o diretor afirmou que cobraria apenas 5% da taxa de 20% e o restante seria bônus. Com um sorriso maluco, achava que realmente era melhor ter um super-humano por perto. Agora, com muito dinheiro, pensava em como gastá-lo quando estava saindo daquele escritório. Foi parado por alguém que perguntou se ele estava de bom humor. Era um dos trabalhadores do local. Com um aspecto péssimo, o homem comentou que parecia que o protagonista havia recebido um bom pagamento. Levando a mão à cabeça e suando, o jovem reconheceu que aquele era alguém com quem já havia trabalhado. Meio sem jeito, o homem explicou que estava ali pois precisava de um favor. Disse que sua esposa estava doente e queria pedir dinheiro emprestado para cuidar dela. Pediu desculpas por estar fazendo um pedido tão delicado, já que só haviam trabalhado juntos uma vez. Apesar do pedido, o protagonista achava difícil ajudar alguém naquele mundo, sendo que mal conseguia se alimentar. Estendendo a mão para ajudá-lo a levantar, disse para não fazer aquilo, afinal ele era mais velho. Foi então que entregou alguns núcleos de mana, dizendo que apesar de não ser muito, talvez fosse útil. Passado algum tempo, aquela pessoa foi embora feliz por ter enganado alguém considerado ingênuo. Estava em uma roda de amigos junto com o servo líder da missão, se gabando por ter enganado o jovem. Dizia que se irritava por ele ganhar mais do que todos e ainda agir de forma humilde. Todos estavam revoltados, afirmando que aquele guerreiro Kim não era um super-humano de verdade. Pensavam em se reunir e dar uma lição nele para que aprendesse o lugar dele. Acreditavam que aquele garoto deveria possuir alguma habilidade estranha escondida. O servo achava que agora que sabiam o segredo dele, poderiam ensinar uma boa lição. Contudo, o jovem logo aprenderia o quão assustador aquele mundo poderia ser. Longe dali, estava o protagonista em um lugar onde jamais imaginou que pudesse estar. Recebia uma massagem mesmo após 3 dias inteiros descansando em um hotel. Ainda assim, sentia o corpo dolorido, pois mudar as características não era tão onipotente quanto pensava. O problema era sobreviver caso limitasse o uso das próprias características. Enquanto pensava sobre isso, olhou pela janela do hotel e viu algo que chamou sua atenção. O pessoal da gangue do Punho de Ferro ainda circulava pelas ruas como se fossem donos do lugar. Entendia bem que aquele jogo era dominado por gangues locais e não pelas leis. Era natural, já que havia muitos monstros e as pessoas precisavam depender dos super-humanos. Acreditava que conseguiria sobreviver à primeira parte, mas o lugar era perigosíssimo. Ainda assim, abriu um sorriso, pois não seria tolo a ponto de confiar apenas em características. Sabia que tudo se resumia aos itens do jogo, por isso fez um rosto extremamente estranho. Depois de algum tempo, saiu do hotel e entrou em uma loja com um objetivo em mente. Precisava vender alguns itens e carregava consigo subprodutos de monstros derrotados. A recepcionista, bastante desconfiada, afirmou que vendas daquele tipo exigiam aviso prévio. Ela disse também que não comprava núcleos de mana de nível 0,
o que ele já sabia muito bem. Ao abrir sua mochila, revelou que queria vender outro item que não se parecia com um núcleo comum. Quando retirou o núcleo que irradiava energia por conta própria, deixou a atendente espantada. Surpresa, ela perguntou se aquele era um núcleo de mana nível 2, ao que ele sugeriu que o examinasse, ria por dentro, satisfeito em ver a expressão de espanto no rosto dela, pois todo o esforço tinha valido a pena. Durante sua estadia no hotel, fundiu tudo o que tinha até conseguir aquele núcleo de mana. Nível 2. Sabia que o preço mudava conforme o nível, e para vender pelo maior valor, precisava ser assim. Quando recebeu o valor da troca dos objetos, mal conseguiu se conter de tanta felicidade. Aproveitou para perguntar se havia armas ou armaduras à venda, e a atendente respondeu com entusiasmo. Agora o tratava como um cliente respeitável, pedindo que verificasse os produtos disponíveis. Ao entrar na sala de vendas, teve a impressão de que tudo de que precisava estava ali. Era muito bem atendido pela funcionária, que dizia que ele poderia escolher à vontade. Extremamente empolgado com tudo o que via, declarou que sabia que era hora de se equipar. Conseguiu um bom acordo na venda do núcleo de nível 2 e pôde comprar várias armas. Agora que estava completamente equipado, realmente parecia um jogador de Arcane. Enquanto andava pela cidade, foi parado por alguém que lhe pediu um momento de atenção. Era uma jovem que lhe perguntou se, por acaso, ele era um mercenário, pois precisava de ajuda. Lisonjeado e envergonhado, respondeu que não era ele quem ela procurava e que buscasse outra pessoa. No entanto, a jovem retirou da mochila certa quantia em dinheiro, oferecendo pagamento por proteção. Ela precisava apenas de escolta até o alojamento, e ele achou que, já estando equipado, poderia aceitar. Não poderia simplesmente ignorar uma mulher em perigo, especialmente se ela pagasse por isso. Satisfeito, sorriu de canto a canto e aceitou o pedido, e a garota no fundo também parecia contente. Já era noite quando subiam uma escadaria em local desconhecido e ela dizia que estavam quase chegando. Durante a subida, ele se perguntava por que uma jovem estaria hospedada em um lugar tão esquisito. Notou que não havia sequer uma formiga no chão, muito menos qualquer presença humana. Quando chegaram a um ponto do caminho, ela correu na frente, deixando-o para trás na chuva. Já distante e em local escuro, a garota dizia que estava quase chegando ao destino. Mesmo com um pressentimento ruim, debaixo da chuva e no escuro, ele decidiu continuar. Sem conseguir enxergar direito naquela escuridão, acabou obtendo a característica visão noturna. Agora conseguia ver no escuro, e mesmo sem planejar, havia conseguido mais uma característica. Porém, a jovem parou no meio do caminho, revelando intenções duvidosas e apontando uma arma. Ver uma mulher armada era novidade para ele, e ela dizia que ele era mais cuidadoso do que pensava. Ao perceber que caíra numa armadilha, já era tarde, pois o servo surgiu e perguntou para onde ele ia. Logo outros surgiram, incluindo o chefe do trabalho e seus antigos colegas. Um deles, chateado, lhe perguntava o que havia feito para merecer aquilo. O servo dizia que ele não fizera nada além de ser ingênuo o suficiente para acreditar neles. Sinceramente, dizia que não havia outro motivo, mas o jovem empurrou a garota e saiu correndo. Seguindo as ordens do servo, a mulher começou a atirar contra o protagonista. Mesmo correndo, foi atingido algumas vezes nas costas e acabou caindo no chão. Agora, jazia nas escadarias, com todo o grupo descendo em sua direção. O servo repreendia a mulher, dizendo que deveria ter atirado nas pernas, não nas costas. Ela se defendia, dizendo que era melhor do que deixá-lo escapar, e todos achavam que ele não resistira. Olhando o corpo no chão, supunham que ele havia voltado à forma humana após se transformar em mutante. Ainda assim, acreditavam que algum mago poderia pagar pelos restos dele. Lamentavam não tê-lo capturado vivo, mas não havia mais o que fazer. Contudo, num instante, ele estava caído, no outro já não havia qualquer sinal de seu corpo. Isso deixou todos apreensivos, pois queriam saber para onde ele havia desaparecido. O que não perceberam foi que, acima deles, havia um ovo craquelando visivelmente. De repente, um deles foi atingido por um golpe vindo do nada. Assustados, procuravam de onde o ataque havia surgido e o que os havia atingido.
O líder reconheceu que o guerreiro Qin ainda estava vivo e o jovem olhava diretamente para o cervo. Disse que ele poderia até postar sobre aquilo, mas o protagonista havia mudado as características a tempo. Afirmava que não morreria por alguém que retribuía gentileza com traição. Estava feliz por ter saído daquela loja já vestindo um colete à prova de bala. Com isso e as características adquiridas, conseguiu se passar por morto. Agora todos estavam imersos na escuridão total, pois ele havia quebrado a luz do poste. Era o único com a habilidade de ver no escuro, o que lhe permitiu se aproximar em silêncio. Frente ao cervo, declarou que um dia havia salvado a vida dele, mas agora iria tomá-la. Depois de dizer aquelas palavras, ele acertou um golpe direto no rosto do traidor. Ao ser golpeado, foi lançado ao chão, enquanto os outros observavam o que acontecia. Sentado, limpava a boca com os olhos cheios de raiva, tentando se recompor. Em segundos, levantou decidido a continuar a luta contra o guerreiro Qin. O protagonista afirmava que ele deveria ter ficado grato por ter sido salvo antes. Agora havia tentado eliminar justamente quem o havia protegido no passado. Sabia que ninguém mais desejaria salvá-lo depois disso. Era o certo a fazer. Quando estava prestes a executar o golpe final, a jovem armada atirou em sua direção. Logo em seguida, perguntava se o cervo estava bem, demonstrando preocupação. Ele acabou ferido no braço e pensava que havia sido descuidado demais. Percebia que naquele jogo, os mais perigosos não eram monstros nem mutantes. As pessoas, sim, eram os seres mais assustadores daquele mundo traiçoeiro. Foi ingênuo ao confiar nas pessoas tão rapidamente, por isso colocou a mão no bolso. Sacou uma arma, apontou na direção da garota e decidiu não repetir o erro. Mesmo com pesar para se proteger, disparou alguns tiros contra ela. Também atirou contra os comparsas que haviam armado aquela emboscada. Com os dois caídos no chão, dizia que já bastava, não precisava ir além. Ainda empunhava a arma quando foi atingido pelas costas repentinamente. Impacto disparou a arma contra a parede, assustando todos ali. Ao se virar, percebeu que deveria ter neutralizado os inimigos por precaução. Viu que o homem que o atingira estava preparado para enfrentá-lo de verdade. Foi golpeado pelo servo, que agora exibia pernas completamente modificadas. O protagonista entendeu que o servo havia passado pelo despertar naquele momento. Transformara-se em um super-humano diante dos próprios olhos, o que era revoltante. Pensava que o jogo havia sido mal desenvolvido para permitir algo assim. Durante as partidas, vivenciara esse despertar com um simples clique de botão. Todos os personagens jogáveis possuíam o potencial para se tornarem despertados, e ele também poderia ser um deles, o super-humano guerreiro Qin. Dentro do mundo de Arcane, isso era considerado um sistema básico de progresso. Um super-humano nível 1 já era suficiente para ameaçar um civil com rifle automático. Em outras palavras, agora precisava enfrentar um desses apenas com o próprio corpo. Não fazia ideia do que esperar daquele servo que montara a armadilha. Num piscar de olhos, o despertado desapareceu completamente do seu campo de visão. Era comum nos despertados, e o servo usava estereótipos de movimentos velozes. Seus chutes permitiam elasticidade absurda e deslocamento livre em qualquer direção. Ele se impulsionava nas paredes, conduzindo os ataques com precisão absurda. O protagonista notou que o servo podia até escalar as paredes com facilidade. Cumprindo sua missão, lançou-se contra o guerreiro que foi lançado longe. Chateado, o servo viu que sua presa desviara no último segundo com agilidade. Determinado a acabar logo com isso, acelerou ainda mais seus movimentos. Desferia chutes consecutivos, pois confiava demais na potência deles. Em certo momento, seu rosto congelou ao ver seu chute parado por um simples bastão. A partir dali, foi tratado como um animal contido por um objeto comum. Horas antes, enquanto explorava a loja, o guerreiro ponderava sobre qual arma levar. Considerava que armas leves seriam interessantes, mas havia limitações na classe guerreiro. Mesmo ficando mais forte, tinha um limite em manuseio de armas fora da classe. Por isso usou a cabeça e escolheu uma arma feita especialmente para guerreiros. Cada classe tinha suas armas e características mais eficazes e compatíveis.
Para vencer o cervo, precisaria de uma arma de curto alcance e precisão. Adquiriu uma característica de ataque que combinava perfeitamente com seu estilo. Esperava por essa habilidade de classe chamada simplesmente de ataque. Agora podia cortar de cima para baixo, golpear para cima e estocar com firmeza. Usava também golpes laterais sempre que via uma chance de surpreender o adversário. Viu uma abertura, pensou em desviar, mas não conseguiria parar depois de tanto avanço. Com os olhos em fúria, prometia que, mesmo quebrando ossos, não iria recuar. Atacava com mais força a cada golpe, enquanto recebia ataques potentes do servo, até que obteve outra característica, o combo, o que o fez rir feito doido. A melhor combinação inicial da classe guerreiro era ataque e combo juntos. O efeito era nítido. O servo implorava para que ele parasse com os ataques. Mas o guerreiro não deixaria as coisas pela metade depois de ter sido traído. Sabia que isso poderia se repetir. Então, não. Iria hesitar dessa vez. Naquele beco escuro, sob a chuva, levantava os braços para o alto, gritando. Conseguira derrotar um cervo despertado, e aquela sensação era simplesmente mágica. De repente, sentiu uma dor absurda percorrer todo o corpo sem trégua. Mas algo transbordava de dentro para fora, um calor novo e violento. A dor era insana, porém revelava uma verdade inegável sobre Arcane. Naquele dia, descobriu que agora também era um despertado. Seria transformado no super-humano guerreiro Kim. Agora vivenciava a experiência de um despertado de nível 1, observando a própria mão enquanto cerrava o punho com firmeza. Ergueu os braços para o alto e, em meio a um entusiasmo quase insano, gritava que agora era um super-humano. Seu rosto, tomado por expressões um tanto descontroladas, parecia brilhar de pura alegria. Imaginava que, a partir daquele momento, começaria a receber ofertas de trabalhos como mercenário com pagamentos altíssimos. Enquanto se mantinha em uma posição estranha, quase como se estivesse tentando plantar uma bananeira, alguém se aproximou e lhe fez uma pergunta. Questionaram se ele havia conseguido, e imediatamente ele se virou para encarar a pessoa que segurava um charuto entre os lábios. Tratava-se de um homem bem vestido e pesadamente armado, ninguém menos que Kim, o Punho de Ferro. Esse era o personagem inicial, oferecido no jogo Arcane, logo após o guerreiro Kim. Pertencia à classe de soldado reforçado, um tipo especializado em tiros, que utilizava armas de fogo como principal recurso ofensivo. Era conhecido por seu braço protético e por sua brutalidade em combate, uma reputação construída no submundo como líder da gangue do Punho de Ferro. Por ter invadido o território do Punho de Ferro, o protagonista imaginava que havia causado uma provocação séria, e por isso, aquele homem exigia explicações. Ao dizer que fora atacado repentinamente e que não podia permitir-se morrer, o outro interpretou aquilo como um insulto direto. Quando viu a arma sendo empunhada, percebeu que, se lutasse naquelas condições, perderia sem qualquer chance. O Punho de Ferro, com um tom ameaçador, declarou que o rapaz havia feito uma escolha terrível. Disse que agora veria o que acontecia com aqueles que desrespeitavam seu território. Ao ouvir isso, o protagonista franziu o rosto, apertando os lábios com força. Mudando completamente a expressão, declarou que aquele homem havia ignorado um detalhe importante. Em seguida, segurou firmemente a arma, encarou o Punho de Ferro e afirmou que não. Era o tipo de pessoa que perdia com facilidade. Sem hesitar, segurou o gatilho junto à mão do adversário e atirou diretamente contra o próprio peito. O impacto foi imediato, atingindo seu coração, e o homem à sua frente ficou completamente incrédulo. Aquele jovem havia puxado o gatilho por conta própria, atirando em si mesmo com convicção. Ajoelhado e ofegante, sentia as dores do ferimento. No entanto, em poucos segundos, levantou-se novamente, revelando ter adquirido a característica de regeneração. O líder da gangue, agora com um leve sorriso, comentou que o rapaz possuía uma habilidade realmente interessante. Suspeitava que aquela fosse a versão aprimorada da característica de recuperação. O protagonista, por sua vez, acreditava que tudo desmoronaria quando passassem a subestimá-lo. Por isso, decidiu apostar na tática do blefe.
Apontou para trás, indicando o destino dos que haviam enfrentado o guerreiro Qin, e disse que não havia vencido por sorte. Afirmou que, caso alguém mexesse com Qin, deveria estar preparado para as consequências. O homem achou curioso o nome do rapaz, apreciou sua coragem e decidiu deixá-lo partir em paz daquela vez, embora dissesse que agora havia uma dívida pendente com a gangue. Aproximando-se, deu alguns tapinhas em seu ombro e comentou que sabia exatamente o que aquilo significava. Disse que não esqueceria do ocorrido, e o protagonista acreditou que havia sido reconhecido como alguém digno. O punho de ferro então estendeu a mão e afirmou que, na próxima oportunidade, trabalhariam juntos. O protagonista sabia que aquele homem não era do tipo que traía. Considerava que formar uma conexão com ele não seria uma má ideia. Por parecer uma boa aliança, aceitou o cumprimento e respondeu que na próxima vez se reencontrariam. Passado algum tempo, já se encontrava na Torre dos Super-Humanos, deslumbrado com a grandiosidade do local. Seus olhos brilhavam de fascínio enquanto observava cada detalhe, admirado com a diferença em relação à sua cidade natal. Logo foi recepcionado por uma jovem encantadora que expressava alegria em recebê-lo naquele espaço sagrado. Com gentileza, ela perguntou como poderia ser útil aquele novo super-humano. Diante da beleza e delicadeza da moça, ele corou discretamente. Havia algo nela que parecia familiar, embora não conseguisse identificar se era uma NPC. Com um sorriso suave, ela perguntou se ele estava ali para obter o certificado de super-humano. Caso afirmativo, deveria medir sua mana através de um circuito de características. Sem dizer palavra, ele a seguiu, mesmo sem ter solicitado ajuda. Sabia que, ao obter o certificado, daria início à sua verdadeira jornada dentro de Arcane. Quanto mais olhava ao redor, mais se deixava maravilhar com o que via. Foi nesse momento que notou, ao olhar para o teto, a presença da santa no local. A luz que ela irradiava era tão intensa que parecia descer do céu até alcançá-lo. Desejava tudo aquilo. Seus olhos se abriram aos poucos, como que obedecendo à ordem de um velho padre. Não sabia explicar, mas reconheceu a santa ali presente, assim como a figura daquele sacerdote. Pensava estar ainda na linha do tempo do tutorial e acreditava que ela era uma simples figura religiosa, não uma inimiga. Com o desenrolar da história, porém, seria revelado que aquela ordem era na verdade um culto disfarçado de religião. Mais adiante, passariam a atacar cidadãos sem critério algum. Naquele instante, entretanto, ainda eram tratados com reverência. Sabia que a santa estava ali para uma medição de mana. Alguns especulavam que ela realizava uma renovação de nível. O protagonista, no entanto, percebia que a intensidade da luz indicava uma medição extraordinária. Todos ao redor pareciam enlouquecer apenas com a presença e a aura que aquela mulher exalava. A santa era uma sacerdotisa de classe alta, com nível de mana 8 em um circuito composto por 6 camadas. Ele sabia que ela possuía até 6 características, o que era algo extremamente raro. Mesmo assim, suava frio, ciente de que não era hora para se distrair com expectativas. Um super-humano. De nível 8 podia ser comparado a um esquadrão de porta-aviões. Era uma força nacional, um poder ambulante capaz de alterar o destino de nações. No entanto, caso falasse isso em voz alta, seria tratado como um lunático e provavelmente apedrejado. Decidiu, portanto, permanecer quieto e apenas medir sua mana, evitando chamar atenção, como novato. Pensava consigo mesmo que revelaria apenas 3 características, em vez das 6 que possuía, para não levantar suspeitas. Porém, naquele exato momento, a atenção da santa foi atraída diretamente para ele. Apesar dos chamados, ao redor, ela não desviava o olhar, fixando-se em sua presença incomum. Antes mesmo que percebesse, ela já estava ao seu lado, afirmando que ele possuía uma habilidade bastante intrigante. Assustado com a aproximação repentina, ele não esperava que alguém daquela magnitude se dirigisse a ele tão diretamente. Mas não havia dúvida. Ela era a chefe, e havia decidido falar com ele pessoalmente. O protagonista suspeitava que, de alguma forma, ela havia percebido a troca de características que ele tentara esconder.
As pessoas ao redor não compreendiam por que a santa quisera falar com alguém tão comum. Nem o próprio protagonista entendeu quando ela segurou sua mão e perguntou seu nome. Ao dizer seu nome, soube imediatamente o que aquilo significava. Em Arcane, uma sacerdotisa só perguntava o nome de alguém para realizar um batismo. Tudo ficou ainda mais claro quando ela afirmou estar ali em nome da Ordem do Velho Pai. Ele sabia que o Velho Pai era o Lorde do Trono de Ouro Preto, um ser que sempre almejava características raras. A santa dizia que ele deveria se submeter à vontade do Pai, pois somente assim encontraria paz naquele mundo infernal. As pessoas ao redor olhavam com inveja, pois ele estava prestes a ser batizado pela primeira filha do Velho Pai. Rangiam os dentes de ciúmes. O protagonista sabia que, ao ser batizado e receber a característica batismo, seria forçado a se tornar um paladino da ordem. Mas também sabia que, no fim, aquela ordem perderia a guerra. Por isso não podia permitir que a mulher realizasse o ritual. Ao se recusar, causou choque geral. Disse em voz alta e firme que não aceitaria ser batizado. Todos ficaram estupefatos, inclusive a santa, que acreditou ter ouvido errado. Mas ele manteve a seriedade no olhar, mostrando que não era brincadeira. A santa, então, respondeu que ele era livre para aceitar ou recusar. Contudo, deixou claro que o Velho Pai já havia cravado os olhos nele, e que, a partir daquele momento, não haveria mais escapatória. Colocou novamente as mãos nos ombros dele e, com um olhar sério, afirmou que uma semente sagrada já estava enraizada em seu corpo. Advertiu que, caso não conseguisse superar aquela semente, seu livre-arbítrio estaria comprometido. Após isso, virou-se e se afastou. O protagonista sentiu seus ombros queimarem como se estivessem em chamas. Logo, a sensação se espalhou por todo o corpo. As pessoas não compreendiam como ele tivera coragem de recusar. O calor aumentava, e com ele, uma febre divina se instalava. A dor era intensa, como se estivesse sendo cauterizado por dentro. A febre divina era um dos debuffs mais cruéis do jogo. A única forma de se livrar da dor era ir ao templo e aceitar o batismo. Mas ele havia recusado, pensando no futuro. Agora, no entanto, isso colocava o presente em risco. A dor constante fazia seus sentidos se apagarem, até que alguém jogou água sobre ele e chamou por seu nome. Ao abrir os olhos, viu a jovem que o havia guiado anteriormente. Era estranho, pois ninguém ajudava quem estivesse com aquele debuff por medo da contaminação. Sentiu-se grato. Resistiu mais um pouco, até que conseguiu despertar uma nova característica: resistência divina. Aquilo era o primeiro passo necessário para resistir ao batismo. Agora, ele reunia mana interna e enfrentava a dor de frente. Usou o quadro de características, intensificando ainda mais a dor. A jovem seguia lançando água sobre ele, como se aquilo fosse a própria água da vida. Sabia que precisava manter o foco. Equilibrar o calor da dor com a frieza da razão. Os olhos expressavam dor, mas também força e determinação. E, finalmente, conseguiu criar uma barreira de mana. Essa era a característica defensiva de grau 1 que um guerreiro precisava. Sorriu ao perceber que havia superado a febre divina. Quando se levantou, a jovem perguntou se ele estava bem. Ele respondeu que sim, e agradeceu. O espanto foi geral. Ninguém compreendia como ele havia resistido. Diziam que ele devia ter trapaceado, mas ele sabia que apenas havia suprimido o efeito com a barreira. Ainda não estava curado por completo, mas a dor havia cessado. Finalmente, pôde medir sua mana. Ficou satisfeito ao ver o medidor subir. Era nível 1, com circuito de 6 camadas. Chamou atenção demais. Queria apenas ficar forte em segredo. A jovem voltou, parabenizando-o. Disse que nunca tinha visto alguém começar com aquele circuito. Perguntou se queria emitir a licença de super-humano. Depois, de um tempo, recebeu a licença. Foi oficialmente reconhecido. A garota explicava os privilégios do novo status, mas ele já sabia. Redução de taxas, porte de armas, aumento de nível. Ela ficou surpresa. Ele disse que não gostava de perder tempo. Queria saber se havia uma forma tranquila de sair dali. Ela disse que sim. Já tinha preparado um caminho.
Ele ficou envergonhado ao ver que ela já havia pensado em tudo. Ela pediu que apenas a seguisse. Estava feliz por alguém cuidar dele assim. Com capas e capuzes, os dois seguiram por uma passagem secreta. Ele perguntou se não teria problemas para ela. Com isso, ganhou a característica furtividade. Ficou animado. A mulher disse que só podia levá-lo até ali, por causa das regras. Ele agradeceu. Ela desejou boa viagem. Pensava não existir alguém tão gentil naquele jogo, e ainda era linda. Prometeu que, quando ficasse mais forte, retribuiria. Pegou o cartão de visita que ela havia dado, ficou pasmo. Ela era Baek Sorin, uma das 3 guerreiras mais poderosas de Arcane, uma Berserker. No jogo tinha aparência ameaçadora. Nunca imaginaria que fosse tão doce na vida real. Depois de pegar o certificado de super-humano, estava trabalhando há uma semana limpando uma caverna. Achava que ser um super-humano, na verdade, não era tão bom assim. Ele só havia terminado uma caverna e já estava cansado daquela forma. Aquela eficiência não era muito boa. Olhou no painel de características equipadas e não sabia por que teve que focar todas as características na manutenção da barreira. Se pudesse personalizar para se especializar na limpeza da caverna, teria terminado horas atrás. Não poderia fazer nenhum outro trabalho por causa do debuff, pois precisaria de uma poção rara chamada Nectar. Enquanto estava chateado, escutou um toque no celular. Ao olhar, notou que era alguém que havia ligado várias vezes. Estava farto daquele cara ligando para ele. Iria ignorar, mas de repente teve uma ideia. Foi então que resolveu voltar para a agência de limpeza de masmorras. Chegando lá, foi bem recebido. O homem que o recebeu entregou uma bebida e disse que era uma honra ver o homem dos rumores. Estava perguntando se tinha encontrado o trabalho que havia solicitado. O diretor contou que o Nectar só poderia ser obtido em pedidos de super-humanos, de nível 5 ou maior. Como achou que ele não conseguiria, disse que iria embora, mas o diretor pediu que esperasse. Disse que havia usado seus contatos extremos. Depois disso, contou que havia conseguido, fazendo com que o protagonista soltasse um sorriso de canto. Depois de ouvir aquilo, o guerreiro perguntou qual era o conteúdo da missão. Foi quando o diretor perguntou se ele já tinha ouvido falar da número 1 em segurança. Contou que era a primeira vez que ouvia falar de uma empresa de segurança. Aquela era uma companhia militar privada, uma das 10 maiores da indústria. O presidente e a vice eram um casal, ambos vindos de uma família de artes marciais tradicionais, então suas bases eram sólidas. Ele não sabia por que uma família rica como aquela precisaria emitir um pedido. Foi quando o diretor Choi contou que o filho deles era um problema. Já tinha passado dos 20 anos, mas ainda não havia despertado como super-humano.